Você reconhece esse som? Então você também viu. Também fica meio difícil não ver. Viralizou que só. Enfim. Eles aí estão, desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, protegem Ló, salvam Ágar e seu filho, seguram a mão de Abraão, comunicam a lei por seu ministério, conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos e vocações, assistem os profetas, citando-se apenas de alguns exemplos. São eles, os santos anjos do Senhor. Sim, eu sei, eu nem terminei de falar de santo ainda e já estou indo falar de anjo. Mas tudo bem, se Deus permitir eu vou terminar de falar tudo que eu quero sobre todo mundo. Mas enfim, eu tive a intenção, a ideia de fazer esse vídeo depois que aquelas ilustrações 3D do Jonas Pfeiffer viralizaram. Com certeza você ou alguém que você conhece já deve ter visto essas imagens por aí. Enfim, foi assim que eu descobri que tem gente que não se interessa por santo, por sacramentos, por história da igreja, nem por Deus, mas acaba se interessando pelos anjos, por algum motivo. Talvez pela curiosidade que eles despertam, Tem muita gente que quer saber, por exemplo, o motivo deles terem tantos olhos, tantos olhos gigantes. E algumas dessas perguntas me motivaram, a estudar sobre esse assunto, que antes eu não entendia muito bem. Era um assunto que eu ficava negligenciando, Eu estudava um monte de coisa de religião, mas não passava nem pela cabeça estudar sobre anjos e demônios. Então eu decidi acabar com essa lacuna nos meus estudos e preencher esse espaço e depois resumir o que eu aprendi e comunicar, como eu sempre faço, Então esse dia chegou e é por isso que eu estou aqui hoje gravando esses vídeos. A primeira curiosidade interessante sobre os anjos é justamente o seu nome, Angelos, do latim e do grego, significa mensageiro. Porque os anjos têm esse papel de fazer pontes entre o céu e a terra, como mensageiros da vontade de Deus. E a felicidade dos anjos está intimamente ligada à felicidade de Deus, como nos diz o Evangelho de São Lucas. Eu vos digo que, do mesmo modo, a alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Assim como seres humanos, os anjos também podem ser ministros de Deus em milagres. Por exemplo, a função do seu anjo da guarda, primordialmente, é proteger a sua alma, mas nada impede que Deus também use do seu anjo da guarda para te proteger de um atropelamento, de uma queda, de uma ferida, de uma tragédia que poderia acontecer, entendeu? O tempo dos anjos é diferente do nosso. Lembra do Kairos, tempo de Deus, e do Cronos, tempo dos humanos? É quase a mesma linguagem. Só que no livro Suma Demoníaca, do padre José Antônio Fortea, o termo que ele usa é eternidade, evo. Que no conceito dele, a eternidade é a sucessão de atos de entendimento e vontade em um ser espiritual. Eles se sucedem provocando um antes e um depois. Um antes de determinado ato de entendimento ou um ato de querer algo. Desde o momento em que há um antes e um depois, há algum tipo de tempo. Eu sei, pode ter ficado um pouco confuso assim de primeira, mas é só voltar o vídeo, tentar ler e entender de novo. Porque vai por mim, o conceito de eternidade não é nada comparado com as coisas que nós vamos ver lá na frente. Então, lê de novo aí e tenta entender. Porque daqui pra frente só piora e a gente tem que ir avançando no conteúdo. E é por isso que eu trago outra citação de outro livro que nós vamos usar durante esses vídeos. Ele diz assim: quanto a outras omissões concernentes a questões análogas àquelas que nos tratamos, elas se explicam pelo duplo cuidado de não estender nosso tratado para outras medidas e respeitar o nosso silêncio a respeito de mistérios que nos ultrapassam. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Está dizendo que a gente tem que ter humildade intelectual. Ou seja, esses mistérios acerca de anjos e demônios são grandiosos demais para nós. Então nós temos sempre que ter aquela posição de ficar de joelhos perante ao conhecimento. Porque é muita coisa, a gente tem que pegar bem devagarinho para ver o que faz sentido e o que não faz. Porque se a gente quiser abraçar tudo de uma vez, a gente vai ficar maluco, entendeu? Acredite em mim, eu quase fiquei maluco. Eu acho que eu já fiquei, Mas enfim, continuando, sem piadinha.
Quando eu comecei a vasculhar a internet procurando sobre anjos e demônios, eu vi que tem muita gente que ou é ignorante ou mal intencionada, e tem outras pessoas que até são bem intencionadas. Só que essas pessoas bem intencionadas, elas acabam falando de um modo tão lerdo que quando elas tentam falar bem dos anjos, elas acabam fazendo um serviço aos demônios. E eu já peço desculpas se eu acabar me tornando isso também. Eu peço desculpas por antecedência. Durante a pesquisa eu também descobri que existe muito conteúdo bom sobre esse assunto, tanto na internet quanto nas bibliotecas mundo afora. Como, por exemplo, o livro História do Mundo dos Anjos, do padre José Antônio Fortea, e o livro Suma Demoníaca, do mesmo autor, que é um padre espanhol, que nós ainda temos o privilégio, de conviver na mesma época que ele. Que vai que você queira mandar um e-mail para ele, por exemplo. Você ainda tem essa oportunidade. Imagina aí, poder mandar um e-mail para Aristóteles. Não dá tempo, né? Porque o cara já morreu há 2000 anos atrás. Então, pelo menos um autor a gente consegue contatar. Isso é muito bom, muito gratificante. E também vamos usar o livro Da Hierarquia Celeste, de Pseudo Dionísio Areopagita, que até hoje os historiadores não têm um consenso de quem é esse Pseudo Dionísio, porque alguns falam que ele é São Dionísio, convertido por São Paulo no século I, quando São Paulo apóstolo vai em Atenas, no capítulo 17, E lá na Bíblia vem dizendo que alguns gregos ouviram a pregação de São Paulo e se converteram. Entre eles estaria Dionísio, e esse mesmo São Dionísio do século I. Porém, outras versões dizem que é um São Dionísio de Paris, o primeiro bispo de Paris, do século III. E outros historiadores dizem que também é um teólogo bizantino do século IV ou V. Mas o que importa? O que importa é que tem verdades a serem consideradas nesse livro e referências que valem a pena ser citadas, E é por isso que eu vou usar mesmo sem saber muito bem quem seria o autor, Porque afinal não interessa quem está falando, interessa o que está sendo dito. Então, se o Pseudo Dionísio Areopagita, que ninguém sabe direito quem é, tiver alguma coisa produtiva para ensinar pra gente, nós vamos ensinar. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo breve, introdutório, sobre alguns conceitos a respeito de quem são os anjos e as referências que eu vou usar nesse caminho. Eu vou usar mais referências? Vou. E todas essas referências podem ser encontradas na legenda durante o vídeo, na descrição ou no comentário fixado. E é importante que você ache essas referências para que você entenda que eu não estou tirando as coisas da minha cabeça, que nem certas pessoas na internet fazem. Então eu estou tirando as coisas de algum lugar que, embora essas fontes pareçam sem sentido separadas, quando elas estão juntas, elas fazem sentido e dá para aprender muito sobre os assuntos. Então, inclusive esse é o nome de algum processo na historiografia, só que eu não estou lembrando o nome agora, vou botar o nome na tela aí em algum lugar. Então esse foi o vídeo de hoje. O próximo vídeo é sobre aquilo que está todo mundo ansioso para saber, A tal da hierarquia dos 9 coros angélicos, onde aí sim eu vou falar sobre serafins, querubins, tronos e toda a família deles, e vamos saber se essas representações artísticas do Jonas Pfeiffer fazem algum sentido mesmo, com a Bíblia e com a teologia. Então é isso, espero vocês lá. Até o próximo vídeo.